Suplementos de extrema qualidade com melhor custo-benefício você encontra na Growth Suplementos. Caso queira economizar ainda mais, fique atento na aba Kits. Não esqueça de utilizar o cupom Carlos para economizar, que ajuda muito. Tamo junto. Fala, rapaziada, tranquilidade, Carlos Analixia aqui. Pessoal, esse guest posing que o Ramon fez aqui em Curitiba foi excelente para nos lembrar o quão diferenciado ele é, certo? Porque uma coisa é você ver o Ramon aqui, né, no palco da Classic, ainda relativamente depletado pelo corte de peso que ele precisa passar. E outra coisa é você ver ele com um físico assim mais vivo, né, com todos os ventres musculares sendo melhores aproveitados. O ponto aqui é, de todos os caras hoje que estão no top 10 da Classic Physique, nenhum consegue mostrar um físico tão impactante, né, tão visualmente assim bruto, nessa reta final de preparação, faltando aí 7, aqui no caso, né, 8, 9 semanas. Olha o Mike Sommerfeld, atual top 2 do Mr. Olympia. O rosto dele já tá seco, só que a qualidade da pele, do físico no geral, não parece que condiz com o que ele tá apresentando aqui na parte facial, né? Você vê que ele tá bastante seco, mas aquele aspecto de cortes aprofundados não é tão visível. O que choca aqui é o tamanho que ele tá e, claro, né, o flow do físico dele, a questão estrutural, porque o cara realmente é diferenciado nesse quesito. Huff Diesel, o atual top 3 da Classic. Eu não sei nem se tem como falar isso com respeito, mas eu preciso ser sincero, nem parece que ele tá próximo de competir no palco mais importante do bodybuilding. Parece inclusive que é um físico que acabou de sair de uma fase de off-season. Diego Galindo, o atual top 6 da Classic. Eu acredito que vocês sabem, né, o quão empedrado esse cara consegue ficar, né, o quão físico impressionante ele consegue atingir em relação ali à definição, a condicionamento, a aspecto muscular. Principalmente aqui, ó, na parte posterior do físico dele. E ele tá desse jeito aqui, faltando 7 semanas e meia pro Olympia. Excelente, tá? A qualidade muscular dele, né, o nível de definição tá ótimo, mas ainda parece algo dentro da normalidade da Classic Physique, certo? Para não dizer que eu não esqueci do top 5 da Classic Physique Neil Darwin, se bem que aqui nessa atualização ele tá extremamente flat, né? Aqui eu acredito que tá um pouco melhor, né? Deve refletir com mais precisão aí a realidade. Deixa eu ver, nesse vídeo aqui também dá pra ver, né, a qualidade do físico dele. Cara, tá excelente, tá? Ótimo. Só que é aquilo que eu falei pra vocês em relação ao Diego Galindo. É o que você espera de ver de um top 10 da Classic Physique, né? De um cara desse calibre. O meu ponto aqui é, pessoal, o palco da Classic Physique, né, o processo para bater o peso, tira uma das principais características do Ramon, que no caso é o arredondamento muscular, e é aí que ele acaba se nivelando com os outros atletas. Não é à toa que tivemos esse top 3 aqui extremamente apertado no Mr. Olympia de 2025. Porém, pessoal, acabou de chegar um cara que, atenção, tá? Eu nunca falei isso aqui no canal, mas é um cara que consegue impressionar quase tanto quanto o Ramon. E lembrando, tá, pessoal? Estamos falando exclusivamente de atletas da Classic Physique, que no caso é esse cara daqui, o Anton. E eu vou te mostrar agora o porquê eu acho que esse cara é diferenciado e o porquê também eu trouxe o Ramon pra conversa, beleza? Só que primeiro, tá, de maneira bem breve e resumida, inclusive, eu quero te mostrar o porquê o hype desse cara realmente pode se concretizar já no Mr. Olympia desse ano. Então eu vou te mostrar agora, tá, um pouco do retrospecto dele, né, da história dele em relação à evolução do físico, e aí você vai entender porque meio que ele tá chocando todo mundo assim do nada. A primeira vez do Anton competindo como profissional foi aqui no palco do Pittsburgh Pro. Ele é esse aqui da direita. Não, então para, Carlos, pelo amor de Deus, já tô vendo que esse cara é pequeno, não vai arrumar nada no Olympia. Calma, tá? Você vai entender. Bom, ele ficou na 6ª colocação e como vocês podem ver, tinha uma distância considerável entre o Huff e o Josemar, né? Dele pra esses caras. Bom, os bastidores desse campeonato, eu acho que dá um pouco de insight pra gente começar a entender a evolução dele. Primeiro, pessoal, que poucos dias antes do campeonato ela acabou sofrendo uma lesão no posterior da perna e também acredita que sofreu uma mini lesão no quadríceps. E o ponto mais importante é, aqui ele estava com aproximadamente 87 quilos. Sabe qual foi o peso que ele conquistou o Procard dele um ano antes dessa competição aqui? 86 quilos. Sabe quanto ele estava pesando quando ele conquistou o Procard dele há um ano atrás? 86 quilos. Ou seja, 1 quilo de diferença do amador para o profissional. Então, pessoal, basicamente o que temos aqui é um Anton com peso de amador competindo com 2 caras bem experientes, né, e que estavam ali próximo do limite da Classic Physique profissional, sabendo que algo estava errado, né, cara, que não era normal em um ano, né, de preparação você ganhar apenas 1 quilo de palco. Ele decidiu trocar de coach. Antes, pessoal, o coach do Anton era esse cara daqui, ó, o Kyle Wilkes, o mesmo coach do Nick Walker naquele ano, tá? E aqui é eles dois na mesma casa, né, fazendo essa fase final aí da preparação antes do Pittsburgh Pro. E
3 meses depois de trocar de coach, ele subiu novamente em 3 campeonatos, pesando 93 quilos, 93,5 kg e 95 quilos respectivamente. Desses 3 campeonatos ele acabou vencendo 2, tá pessoal? Que foi onde ele conseguiu a qualificação dele pro Olímpia desse ano. Sendo que o campeonato que ele perdeu ele ficou em segundo lugar e quem ganhou o campeonato foi esse cara daqui, o Kirilo Kudayev. Cara esse que acabou de ganhar do Zancanelli no Tampa Pro. E quando o Anton, pessoal, conseguiu subir aproximadamente 8 quilos em 3 meses, ele viu que o antigo coach não estava conseguindo extrair o máximo dele. Foi aí então que ele decidiu entrar em off-season, até porque já tinha vaga garantida. Presta atenção, tá? O peso máximo que ele tinha atingido em off-season antes de fazer aquela estreia dele como profissional foi de 101 quilos. Porém, o último off-season dele com o novo coach, ele bateu 113 quilos. Pô, mas espera aí, Carlos, o Ramon bate 120, né? O Urs na época da Classic batia 124. O Mike Sommerfeld, né, que é mais baixo, chega próximo desse peso. Pessoal, eu sei, tá? Mas olha que louco. Foi o coach dele que pediu pra parar com 113 quilos. Porque ele progrediu com tanta qualidade, ganhou tanta massa muscular limpa, que se ele subisse mais de peso, a manobra pra conseguir se enquadrar na Classic Physique teria que ser muito puxada. E o coach dele tava certo. Agora eu vou te mostrar, tá certo? O nível de qualidade que ele atingiu nesse off-season e como ele vem progredindo agora pra esse Mr. Olympia. E aí eu aproveito, né, e já faço uma previsão do que podemos esperar. Esse aqui, pessoal, é ele no início da preparação pesando aproximadamente 110 quilos. Condicionamento incrível, né, como vocês podem ver. Dá pra ver, cara, que a qualidade muscular dele tava absurda realmente. E o volume bruto, né, subiu alguns níveis comparado com aquelas imagens que vimos lá do Pittsburgh Pro. Agora, pessoal, presta atenção, tá? Aqui é ele pesando 103 quilos. 7 quilos a menos, né, do que aquela última atualização que eu mostrei pra vocês. Cara, eu te pergunto com sinceridade, tá? Quantos caras hoje, na Classic Physique, faltando aí aproximadamente 7 semanas pro Mr. Olympia, tá apresentando esse tipo de qualidade muscular? Tem um trecho aqui, pessoal, que ele faz algumas poses, tá? Inclusive tem um mostrando mais o físico dele, mas eu quero mostrar essa parte em específico, que eu acredito que vocês vão entender a ideia que eu quero passar pra vocês, tá? Olha isso aqui. Lembrando, tá? Eu acho que eu não falei isso aqui até agora no vídeo, ele tem 22 anos de idade, tá? Olha isso aqui, cara. Cara, olha que absurdo. Isso aqui, cara, simplesmente incrível a qualidade muscular que esse cara trouxe. E assim, cara, é um período muito curto de tempo pra ter tanta evolução assim, entende? Olha isso aqui, cara. Olha o peitoral de lado dele, mano. E pessoal, sem querer colocar os dois na mesma prateleira, tá certo? Porque reforçando o cara que tem apenas 22 anos de idade e agora, né, ele tá indo pro seu segundo ano como profissional. É bom também salientar isso. Mas aqui, cara, em termos de qualidade, e eu diria que também um pouco em relação a arredondamento muscular nos braços, né, cara? Você vê o tríceps, até um pouco do formato do antebraço, o ombro, o trapézio, peitoral, ele tá lembrando demais o Ramon, cara. É claro, tá dado suas devidas proporções. Lembrem o que eu falei pra vocês, 22 anos de idade, segundo ano como profissional, primeiro off-season dele, e no momento que ele vai fazer essa pose aqui, o peitoral de lado, cara, eu te pergunto, quantos Classics Physiques hoje conseguem apresentar esse visual aqui nessa pose? Sinceramente, pessoal, do top 10 da Classic, tirando o campeão, eu acho que só o Michael Dabu conseguiria apresentar esse tipo de qualidade muscular agora, né, faltando 7 semanas pro Olímpia, tá, vale lembrar, mas isso porque ele tá 2 semanas de competir, né, então ele tá com essa qualidade muscular aqui no aspecto de pele dele, tá realmente muito bom, mas isso aqui tá muito semelhante ao que o Anton tá mostrando, faltando aí, pô, 7 semanas, entendeu? Acho que olhando assim dessa forma, vocês vão conseguir entender o ponto que eu tô querendo fazer. Esse aqui é o Michael Dabu, faltando 2 semanas pra competir, esse aqui é o Anton, faltando aí 7, 8 semanas pra competir. Pô, Carlos, mas eu ainda não tô convencido, mano, será que isso não é só coisa de, sei lá, né, ângulo, na academia ele é assim, mas no palco vai ser de outro jeito? Se você não tava convencido, é porque muito provavelmente você não tinha visto isso aqui. Ele acabou de fazer esse guest pose em o atual top 3 da Classic Physique, o Huff Diesel, tá? Isso aqui não é o Madelman. E sim, o Huff vai competir no Olympia esse ano, beleza? E a diferença, como vocês podem ver, é no mínimo impressionante. Preciso, claro, ser justo aqui, tá? O Huff não me parece estar na melhor forma física dele, nem me parece que ele tá, inclusive, 100% focado no Olympia esse ano. E, inclusive, também é bom salientar que ele é aquele tipo de atleta que nos últimos dias ali ele acaba mudando muito. Mas mesmo se fôssemos olhar o Anton posando sozinho, como vocês podem ver, o cara é absurdamente impressionante. Olha o arredondamento dos ombros fluindo com o peitoral e com os braços. A silhueta da dorsal aqui, ó, contrastando muito bem com a cintura dele, que é ridícula, é de fina, parece até Photoshop, né? Tipo assim, você olha para a estrutura dele, não parece que ele vai ter essa cintura fina, mas o cara tem. As pernas com os cortes muito aprofundados. Olha a projeção que tem aqui nesse reto femoral, incrível. E o que falar desse condicionamento, desse aspecto muscular em um guest pose? Cara, é surreal, parece uma versão um pouco menos volumosa, claro, né, de um bodybuilder lá do início, né, do meio ali dos anos 90. Esse físico aqui é muito Golden Era. Será que o off-season ele foi bem feito? Olha a largura do ombro,
totalmente preenchida, né? O ombro, o peito, o braço, os antebraços também, incrível. A proporção também da parte superior com a parte inferior aqui nessa expansão de dorsal tá muito boa. E o que falar desse frame X aqui, cara? Olha a linha de cintura desse cara como é ridícula, velho. Olha isso aqui, mano. E sendo sincero de coração, esse aqui, ó, é o limite perfeito do quão fino uma cintura pode ser antes dela começar a ficar esquisita, sabe? Por exemplo, a linha de cintura dele não é mais fina do que a do Niall, né? Isso aqui nem parece real. Porém, inclusive, tá? Quero saber a opinião de vocês. Eu acredito que essa linha de cintura daqui, ela acaba fluindo melhor, principalmente por conta do encaixe com a caixa torácica. Então, mesmo que não seja mais impressionante, continua sendo uma cintura extremamente fina, muito fina mesmo, só que acaba fluindo melhor, pelo menos ao meu ver. Quero saber a opinião de vocês, tá? Agora, sabe o que é mais impressionante? É que pelo formato da perna dele, como vocês podem ver, que não é dos mais abaloados, eu acreditava que ele iria ter muita dificuldade para conseguir criar esse contraste, esse flow que ele tá criando aqui nessa pose. Presta atenção como as linhas das dorsais dele, ela fluem quase que perfeitamente em encontro com a largura máxima aqui do vasto lateral dele. Ou seja, é um frame X extremamente harmonioso. A largura, né, e o arredondamento da dorsal tá muito de acordo com a largura e o arredondamento do vasto lateral, que são, né, cara, os dois ventres musculares mais importantes para você criar aquele arredondamento na silhueta nessa pose aqui de frente. E o duplo bíceps de costas, pessoal, primeiro, tá assim, poderia ter o latíssimo do dorso mais espesso. Seria ótimo, né? Na verdade, um aspecto 3D, até mais aqui no trapézio, nos músculos escapulares, cairia muito bem. Ficaria, mano, eu acho que ficaria até parecendo IA. A realidade é essa, porque a qualidade da pele desse cara é simplesmente incrível. Lembrando, tá, pessoal, estamos falando de um guest pose, mas continuando, né, falando aqui sobre o duplo bíceps de costas, como ele tem um braço que acaba fluindo muito com os ombros, com o trapézio e todo o formato muscular, né, o desenho anatômico é muito bonito aqui de toda a parte superior das costas dele e além disso, né, ele tem esse glúteo aqui que é volumoso e é extremamente condicionado, e os posteriores de perna, como vocês podem ver, cara, totalmente detalhados. Não vai ser fácil expor esse cara aqui, mesmo que ele tenha essa ausência de uma dorsal tão densa. Inclusive, tá, pessoal, quero voltar a usar essas imagens aqui porque eu acho que é muito bom, né, ter um ponto de referência, no caso o Ruff Diesel, né, que é um cara de alto calibre. Primeiro, tá certo, reforçando aqui sobre a linha de cintura. É muito impressionante ter essa cintura tão fina sem precisar fazer o vácuo. E principalmente depois de ter feito um off-season tão massivo como ele fez pela primeira vez. Pouquíssimos caras iriam conseguir segurar tanto a linha de cintura depois de ter crescido absurdamente como esse cara cresceu. Eu sei, tá, que esteticamente falando, um vácuo aqui nessa pose pode passar a impressão de que ele iria ter uma melhora muito grande, né, visualmente falando em relação à estética. Mas no caso dele, eu acredito que a diferença não seria tão significativa assim e talvez os benefícios não compensariam os benefícios que ele já tem fazendo essa pose sem um vácuo. Porque primeiro, tá, depender do vácuo é algo que sim, pode te ajudar muito, mas também pode te complicar dependendo da situação. No Mr. Olympia, por exemplo, ele pode ficar nervoso, né, cara? Vai ser a primeira vez, a atmosfera, entendeu? Pode não conseguir controlar tão bem a linha de cintura dele, se ele fosse, né, depender do vácuo e perdendo o vácuo no meio de um confronto, né? Caso tenha um confronto, por exemplo, longo, né, e aí ele acabe se cansando, poderia ter um efeito ali visual ruim e também psicológico. Outro ponto é a dorsal. O Anton, ele tem a dorsal muito baixa, porém a projeção lateral, né, ou seja, das origens das dorsais que se conectam nas últimas costelas, não é tão forte assim, ele não é um Siban da vida. Então, caso ele faça um vácuo e a caixa torácica se expanda muito, cara, é impressionante, né? Eu já falei isso aqui várias vezes no canal, mas toda vez que eu vou falar eu me empolgo. Cara, eu curto muito falar dessa parte anatômica, tá? Enfim, pessoal, caso ele faça esse vácuo e a caixa torácica acaba se expandindo ali de uma maneira exagerada, que pode acontecer, tá certo? Vai acabar escondendo, né, aquela parte baixa ali, tá certo, da dorsal dele, aquela projeção, e vai afetar a fluidez do físico dele. Não vou me aprofundar muito, tá? Até porque eu já trouxe isso aqui no canal, mas eu usei de exemplo, inclusive, o Ramon, né? Olha como ele fazendo a contração abdominal, ele consegue deixar a projeção da dorsal dele bem baixa. E aqui, pessoal, estamos falando de um Ramon lá de 2021, 2022, tá? Que nem tinha a mesma largura de dorsal que ele tem hoje. E olha como a dorsal dele, né, já nascia lá de baixo, justamente porque ele não tava com a caixa torácica tomando conta, né, dessa parte final aqui, né, do começo, na verdade, da dorsal, tá? Falando agora sobre as pernas, tá? Sinceridade total. Cortes bem aprofundados, um bom uso aqui dos adutores, né? Você vê que ele tá jogando os adutores pra frente de uma maneira que tá ajudando, né, preencher o frame dele da parte inferior. Mas se na reta final ele perder um pouco desse arredondamento aqui do vasto lateral, ele pode acabar se prejudicando muito, tá certo? Tem uma diferença muito considerável do flow da perna dele pro flow da perna do Ruff Diesel. Isso, claro, né, vem pelo abaloamento aqui do vasto lateral. Duplo bíceps de costas, pessoal. Vocês conseguem perceber isso aqui? Eu sei, tá, que é um pouco difícil, né? O Ruff também não ajudou, né, trazendo esse condicionamento, mas olha pra parte superior das costas do Ruff Diesel. Olha como tem uma profundidade muito forte, né? Você vê que tem muita espessura em
toda essa área daqui, tá vendo? E o Huff, ele vai secar, tá? Então ele vai fibrar o glúteo, né? Tanto, ou talvez até mais do que o Anton, apesar de que é um pouco difícil, eu acredito que vai ficar no mesmo nível. Vai marcar também os posteriores da perna, o Huff Diesel sempre traz isso, até quando ele tá aguado, né? Ele traz os posteriores da perna bem marcado, então há uma chance sim do Huff ganhar nessa pose. Porém, também há um cenário a favor do Anton. Caso ele chegue ainda mais condicionado e de alguma maneira consiga manter o fullness do físico dele, não vai ser fácil pro Huff Diesel ganhar, até porque já vimos o Huff Diesel errando no condicionamento, e olhando pra isso aqui é muito fácil, né, constatar. A probabilidade do Huff errar é muito mais alta do que o Anton. Peitoral de lado, confesso pra vocês, tá, que eu me decepcionei um pouco com essa pose aqui do Anton quando eu vi no guest pose, e aqui é em relação à execução dela. E o motivo é muito simples, é porque eu vi ele treinando com o Randy Rainbow. Esse aqui, ó, ele fazendo a pose do jeito que ele faz, tá, pro Randy Rainbow de ver, e olha a cara do Randy, né, olhando ali como tá o uso da dorsal, como tá o posicionamento de ombro dele, com certeza, né, um cara bem observador, e depois ele fez esse ajuste aqui na pose dele. Aqui no lado a lado eu acredito que dá pra vocês perceber com mais tranquilidade, né, olha como ele fez com que ele usasse mais a caixa torácica, fez ele também usar mais o contraste aqui, ó, do punho com o antebraço dele, ou seja, deu um espaço, né, pra você criar esse contraste visual. Então tem uma região aqui um pouco mais fina e essa região um pouco mais larga, né, mais grossa, então faz com que o antebraço dele aparente ser maior, apesar de que ele perde um pouco do abaloamento do físico dele como todo, né, então o flow do braço dele em relação ao arredondamento é melhor aqui nessa pose, porque parece, né, que todas as muscle bellies vão até o final, né, e tipo assim, parece que é tudo mais alongado, só que essa daqui estratégia, né, de mostrar o punho é muito bacana também para criar essa desproporção, tá certo? Que é uma desproporção positiva, sem falar que o principal ajuste é isso aqui, né, o uso da dorsal, algo que o Siban era um mestre em fazer. Além das qualidades que o Siban tinha nessa pose, com certeza o triunfo dele era o uso da dorsal, como ele tinha o latíssimo do dorso muito baixo, aquela projeção lateral absurda, ele fazia proveito daquela característica e sempre, né, acabava levando vantagem. Aqui, como vocês podem ver, ó, a pose antes do Randy Rainbow de ajudar, depois que o Randy Rainbow fez os ajustes, e aqui é como ele fez na maior parte do tempo, tá certo, no guest pose. Não tá uma pose ruim, tá, de forma alguma, a pose tá muito boa, só que eu acredito que fazendo desse jeito, ele iria conseguir ficar ainda mais impressionante. Abdominais e coxas, pessoal, preciso falar alguma coisa disso aqui, mano, olha isso aqui, olha a diferença da parede abdominal dele para do Huff. Lembrando, tá, o Huff tem uma das melhores paredes abdominais do Olympia, tá, da Classic, então no palco não vai ficar desse jeito, mas o que eu tô falando principalmente é da largura da cintura. Cara, a cintura dele é muito fina, só que precisa ativar melhor essas pernas, né, não sei se foi o clique, né, se foi o momento da pose que não estava bem encaixado, só que como o formato não é dos melhores, a ativação então precisa estar nos 100% para ele não ser prejudicado. Queria mostrar uma coisa aqui para vocês, tá, pessoal? Se esse vídeo aqui fosse feito um ano atrás, o principal que eu iria reclamar do Anton seria em relação às poses. Ele era muito eufórico no palco, tá, muito empolgado, não conseguia encaixar tão bem, porém claramente ele tá dando uma atenção a mais para isso. Prestem atenção nessa sequência aqui, tá certo? Não me lembro muito bem, mas eu acredito que é o seguinte, ele faz a expansão de dorsal, uma pose absurda, né, cara? Olha que pose incrível. Imagina esse cara na Open, hein? Depois ele faz uma expansão de frente, você percebe que é uma transição muito fluida e ele tem o tempo dele, né, cara, pra ativar todos os grupamentos, pra deixar a pose totalmente encaixada, então a pose ficou, né, praticamente perfeita em relação àquilo que ele propôs. Depois eu acredito que ele vai pro solo, então aqui, ó, um bom domínio, né, cara, um equilíbrio muito bom, e prestem atenção nisso aqui, ó. Isso aqui que ele fez não é uma pose, é uma transição extremamente suave pra fazer aí sim a pose principal, que no caso é a pose do arqueiro. E cara, olha a cintura desse cara absurda, né? E olha a ousadia dele, tá? Depois de fazer a pose do arqueiro, ele vai e faz uma pose de costas, qual a pose que o Diego Galindo fez naquele confronto com o Neil Darby, né? Que viralizou o mundo. Cara, a pose ficou encaixada, tipo assim, não tá tão boa quanto a do Diego Galindo, é claro. Só que comparando ao jeito que ele posava, né? Há algum tempo atrás, ele melhorou muito. Aí depois ele faz aqui, se eu não me engano, outra pose lateral, no solo ainda assim. Ele faz aqui, ó, tá vendo o peitoral de lado, que deixou o gap, né? Poderia evitar isso com certeza e usar mais a dorsal dele. Mas, cara, incrível, tá? Ah, inclusive ele vai fazer isso aqui, né? O peitoral de lado aí no estilo clássico, né? No estilo Sérgio Breath e até mesmo Arnold Schwarzenegger. Agora vamos pra parte que eu sei que você quer saber. Carlos, qual o peso que ele tava nesse guest posing e o quão distante ele tá de bater o peso da categoria? Bom, nesse guest posing ele subiu com 103 quilos. E ele disse que nesse Mr. Olympia ele vai jogar seguro e vai pra categoria de 96 quilos. Porque na última vez que ele foi se medir, ele ficou, acreditem-se,
quiser, tá meio centímetro abaixo da categoria de cima, que no caso é de 99 quilos. Mas como ele tá fazendo alongamento, né, comprou inclusive uma mesa de inversão, há uma chance dele ir pra categoria de cima, tá, de 99 quilos. Então nos próximos anos podemos ver um Anthony ainda mais impressionante. Só que o ponto mais importante é, pessoal, ele disse, tá, que vai bater o peso tranquilo, não tá preocupado em relação a isso, acredita que vai segurar muito desse volume aqui que ele tá apresentando, tá certo? E, cara, ele já falou, né? Olha, eu me vi já ao lado dos caras, eu acredito que agora eu tenho volume o suficiente pra bater com os caras grandes da categoria. Então, os caras grandes, né? Ele tá se referindo a galera, no mínimo, ali do top 10. E a parte, pessoal, que me faz acreditar que esse cara tem tudo pra brigar realmente ali dentro do top 5, talvez, sei lá, top 7, por aí, tá? Acima do, na verdade, né? Abaixo ali do top 10, quer dizer, mais próximos, né? De melhores colocações, é o fato de que no Mr. Olympia ele vai ter 2 dias pra fazer o carb up. E ele é aquele tipo de cara que reage muito bem ao carb up, entendeu? Ele cresce muito e cresce com qualidade. Então, mesmo que ele deplete muito, há uma chance muito grande de no dia lá do Mr. Olympia ele tá pesado, né? Ele tá volumoso, com o físico ali bem vivo. Mas e aí, pessoal, o que vocês acharam do Anthony? O que vocês acharam do físico que ele apresentou? E, cara, e essa evolução absurda, né, mano? 22 anos, 2 anos como profissional, o cara tá desse jeito. É simplesmente ridículo, cara. Isso aqui é quase que inacreditável. Lembrando, tá, rapaziada? Suplementos de qualidade você encontra lá na Growth Suplementos. Se você curte o conteúdo, cara, me apoia aí. Utiliza o cupom Carlos lá, tá certo? Que ajuda muito. E, pessoal, que vacilo, né, cara? No outro mês aí não ter postado quase nenhum conteúdo, apesar de que eu produzi muito, né? Vocês viram que eu mudei aqui o cenário, eu tô com a qualidade de imagem um pouco melhor. Espero que vocês estejam gostando, tá? E, claro, vamos pra cima. Tamo junto, rapaziada. Valeu. É nóis.